Hoje iniciamos então, aqui no canal da PGM Ambiental, as nossas pílulas de LGPD. Essa ideia super legal que foi proposta pela Sinara e que hoje então nós iniciamos essa proposta. E eu agradeço muito aqui o convite da PGM Ambiental e principalmente da Sinara, para a gente conversar um pouquinho e tentar entender um pouco mais sobre a LGPD e como isso vai afetar todos os setores, já que é uma aplicação realmente transversal. E a ideia é sempre a gente conversar alguns minutinhos sobre essa temática, e aí ao longo dessas 10 semanas a gente vai conseguir evoluir e chegar a um conhecimento comum sobre o tema, ao qual eu espero contribuir e compartilhar com vocês os meus conhecimentos. Eu sou a Daniela Copete Cravo, eu sou doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde desde o meu doutorado e também pude no estágio de pós-doutorado evoluir nas pesquisas nesse tema de proteção de dados. Também atualmente eu faço parte de um grupo de trabalho criado justamente para a implementação da LGPD no âmbito do município de Porto Alegre, onde eu atuo como procuradora municipal. E hoje, iniciando então essa série, eu queria falar um pouco para você sobre como surgiu esse direito da proteção de dados. Porque vejam que proteção de dados, muito embora tenha uma proximidade e ontologicamente falando, esteja muito relacionada com o direito da intimidade ou da privacidade, na verdade, ela é um direito autônomo, a proteção de dados. Ela nasce dentro desse seio da privacidade e da intimidade, mas ela se descola sendo um novo direito. E justamente por ser um novo direito, que eu queria contar para vocês quando isso surgiu. Quando foram as primeiras legislações que trouxeram a proteção de dados como um direito autônomo no seu bojo. E essa trajetória desse novo direito, ele inicia na década de 60, então vejam que é um direito super novo, justamente relacionado com o avanço tecnológico e com a evolução da própria sociedade e da economia. E na década de 70, então, na década de 60, então, nos Estados Unidos é criado um subcomitê perante o Congresso Nacional norte-americano para debater essa temática e essa proteção aos dados pessoais. Porém, a primeira legislação, ela é da década de 70 e foi criada no estado de Hessen, na Alemanha. E essa primeira legislação, então, sobre proteção de dados na Alemanha, de um estado da Alemanha, ela justamente, inicialmente, era destinada apenas ao poder público. Então, veja que a primeira legislação, ela era direcionada ao poder público para como o poder público tratava os dados dos cidadãos. Porém, logo nesse mesmo período, a gente também teve uma lei sueca, também na década de 70, que aí já abrangia tanto entes privados como também poder público. E na própria evolução, depois foram surgindo novas leis, até mesmo na própria Alemanha, depois surgiu uma lei federal tratando do tema e ampliando essa abrangência, que antes era apenas ao poder público, e depois acabou ampliando e também se direcionando aos entes privados. Já na década de 80, então, a proteção de dados ela avança bastante, indo até a cenários internacionais. Então, na década de 80, a gente já tem guidelines da própria OCDE sobre proteção de dados, e também temos o primeiro instrumento vinculativo, então, com força vinculante, de caráter internacional, que foi a Convenção 108 do Conselho da Europa, que tratava sobre proteção de dados. Então, justamente, a proteção de dados já entra na esfera internacional na década de 80, e a gente também tem uns outros precedentes muito importantes nessa época, que é a própria decisão da Corte Alemã, que seria conhecida como o caso Censo, da Alemanha, que vem a reconhecer como um direito à autodeterminação informativa, que é um conceito muito importante
e que eu espero abordar esse conceito da autodeterminação informativa na nossa próxima pílula. E essa decisão, né, da Corte Alemã que vem, então, a consolidar esse termo de autodeterminação informativa e dizer que nenhum dado é insignificante, todos os dados são importantes e devem ser protegidos, ela também acabou, então, inspirando e, recentemente, aqui no Brasil, essa decisão foi relembrada e foi dito que a decisão da STF, no ano passado, na medida cautelar da ADI, que visualizava aquela questão do compartilhamento de dados de empresas de telefonia com o IBGE, muito se assemelhou com aquela decisão na década de 80 tomada pela Corte Alemã. Então veja que estamos, né, um pouco aqui no Brasil dando os primeiros passos que já tinham sido dados lá desde a década de 80 na Europa, mas que já é algo, né, a ser comemorado, algo a ser prestigiado aqui no Brasil. Vejam que essa foi uma pequena evolução histórica, né? Depois desses grandes marcos, a gente teve inúmeras leis surgindo no mundo todo sobre proteção de dados. E aqui no Brasil, nossa história, apesar de termos várias leis esparsas, se vocês forem pensar, desde a Constituição de 1988, nós já tínhamos alguns institutos para a proteção de dados pessoais, mas uma lei específica justamente para tratar deste tema ainda não existia no Brasil, e a discussão, o nosso debate se iniciou desde 2010, e então durante 10 anos, até 2020, quando realmente entrou em vigor a nossa lei, nós ficamos aí na expectativa e nessa espera tão importante dessa legislação que veio a consolidar esse novo marco para o Brasil, que é de termos uma lei específica para a proteção de dados aqui no Brasil. Então, basicamente, esse foi um pouco da evolução histórica das leis de proteção de dados, que iniciaram, né, formalmente na década de 70 e houve uma grande evolução durante esses anos. Atualmente, nossa legislação aqui no Brasil, que eu falei para vocês, que foi editada em 2018, né, promulgada em 2018, porém, com entrada em vigor apenas em 2020, ela é considerada uma lei super moderna, com direitos e institutos super sofisticados e que foi feita à luz de uma legislação inspirada na norma europeia, que já tem uma grande tradição no tema, como eu falei, que desde a década de 70 já existiam as leis, mas que hoje a questão já se tornou tão importante que no âmbito da Europa já se tem a proteção de dados a nível europeu, a nível de um regulamento europeu que trata a questão de um jeito uniforme. Por quê? Porque a proteção de dados, sim, é a proteção da pessoa, mas também existem outros valores que devem ser balanceados. E no âmbito europeu, principalmente, é a questão do livre fluxo dos dados no âmbito europeu, garantindo-se, assim, um nível mínimo de proteção naquele território para que os dados possam livremente fluir e estimular a economia, o desenvolvimento social e também tecnológico no âmbito europeu. E justamente é esse nível que a gente pretende também chegar no Brasil com essa nova legislação, que é a nossa LGPD, e que é o objeto aqui das nossas pílulas de LGPD. Então, eu agradeço, né, pela essa oportunidade de estar aqui compartilhando esses temas com vocês. E na próxima pílula eu espero, então, avançar um pouco mais sobre os fundamentos, por que precisamos, né, proteger dados pessoais, qual é a implicância ou a importância disso. E eu espero vocês, então, na próxima pílula. Até mais! Sejam bem-vindos à nossa segunda Pílulas da LGPD. E hoje, então, a gente vai continuar um pouquinho o que a gente viu semana passada,
sobre a evolução histórica das normas de proteção de dados, que eu falei para vocês que são normas que vieram a tratar especificamente e de forma autônoma da proteção de dados, descolada daquela visão da intimidade e da privacidade. E como a gente viu, tivemos algumas iniciativas nesse sentido desde a década de 60, e essa evolução, ela vem sendo classificada como gerações de leis de proteção de dados. Então, hoje, o que eu queria ver com vocês é pegar toda aquela evolução histórica, enquadrar isso dentro dessas gerações de leis de proteção de dados, para a gente chegar ao final e entender o que houve, né? O que foi a evolução em cada uma dessas gerações e quais leis a gente tem atualmente, e quais os mecanismos sofisticados e aperfeiçoados que elas representam atualmente nessa temática de proteção de dados. Então, pessoal, as primeiras gerações de leis de proteção de dados foram aquelas iniciativas que a gente viu desde a década de 60, mais especificamente com a primeira legislação na década de 70, e muitas vezes essas legislações, tanto de primeira quanto de segunda geração, elas tinham um enfoque mais numa liberdade negativa, e ainda elas não estavam alinhadas àquela concepção de autodeterminação informativa, que eu falei para vocês que foi um termo utilizado pela corte alemã na década de 80, e que muito representa essa concepção que nós temos hoje de proteção de dados, essa autodeterminação informativa, direito à autodeterminação informativa. Então, a gente rompe uma tradição de meramente, né, proteções focadas numa liberdade negativa, de eu não ter, né, qualquer tipo de intromissão na minha esfera privada ou íntima, que de certa forma está um pouco muito relacionada à privacidade. E aí a gente entra numa nova lógica, que é essa lógica representada pela terceira geração de normas de proteção de dados, a partir da década de 80, que está, então, entrelaçada com esse conceito de autodeterminação informativa. E que isso representa? Representa o seguinte: hoje em dia não se tem mais aquela opção de se determinar ou se deliberar de quais dados eu acho que é mais privado, é mais íntimo, que eu vou separar em esferas em termos de proteção, de privacidade ou intimidade. Hoje em dia não se está mais se buscando verificar se aquele dado ele é sigiloso, ele é íntimo, ele envolve relações com a minha honra ou com a minha imagem. Claro que isso são discussões ainda pertinentes, mas para fins de proteção de dados, o que é o tema aqui do nosso estudo, a gente não vai mais olhar para o dado e buscar definir se ele diz respeito a alguma coisa que é íntima ou que é sigilosa. E sim, a gente vai olhar para um dado, que é um atributo, e vai verificar, isso relaciona-se a uma pessoa? Isso diz respeito a uma pessoa identificada ou identificável? Se sim, esse tratamento de dados vai precisar observar uma série de princípios, ele não é vedado, no entanto, ele precisa observar princípios, ele precisa observar hipóteses legais e ele precisa dar mecanismos para que o titular de dados possa controlar ou fazer a gestão desses dados. Ou seja, a gente sabe hoje em dia que a gente precisa fornecer dados, é necessário conceder dados. Se a gente ficasse discutindo se o dado teria que ser privado ou íntimo, talvez a gente sequer poderia estar aqui no Instagram hoje em dia, sequer poderíamos estar conversando com os nossos amigos no WhatsApp ou em outro aplicativo, porque talvez algumas questões seriam colocadas em xeque. Então, o que a gente gostaria é que, sim, a gente sabe que os dados, eles têm que circular para a gente evoluir em termos de tecnologia, de sociedade, de economia, porém, isso não retira a necessidade de que sejam dados algumas ferramentas e alguns mecanismos para o titular, para que em alguns casos ele possa se opor, para que em alguns casos ele possa questionar aquele tratamento, entre outras
formas de que ele possa participar dessa nova realidade em que tudo é e diz respeito a tratamento de dados. Então, tornar o titular de dados protagonista dessa realidade, fazendo o controle, possibilitando o controle e a gestão do uso dos seus dados pessoais, seja por meio de princípios que vão dar contorno e suporte para essas atividades das empresas ou do poder público, ou também munindo-o com direitos. Isso que consubstancia essa terceira geração de proteção de dados, que foi iniciada a partir da década de 80. No entanto, conforme as coisas evoluíram, não se foi suficiente só essa questão da terceira geração de autodeterminação informativa. Ela ainda é o cerne da proteção de dados, que passa a ser uma proteção objetiva, não vai se entrar em questões subjetivas de intimidade ou privacidade naquela visão de liberdade negativa, e sim se passa a ver a questão numa liberdade positiva por meio deste engajamento dos titulares dos dados. Porém, a gente precisou também evoluir com relações à proteção coletiva, amplo senso, porque muitas vezes proteção de dados tem impacto muito maior do que simplesmente na esfera individual. Então, vamos falar de direito coletivo, estrito senso, ou direitos difusos. E aí a gente precisou vir uma nova geração de dados para abarcar esse aspecto coletivo. E também nessa nova geração de proteção de dados, que é a quarta geração de proteção de dados, que repete a autodeterminação informativa, porém tem também preocupações de cunho com questões de direito coletivo, amplo senso, e também se preocupa com a gestão do risco, porque hoje proteção de dados está muito relacionada à gestão de riscos pelas empresas, pelos entes públicos e todos esses sujeitos que estão submetidos à proteção de dados. E além desse aspecto de gestão de risco, também está muito relacionada com o accountability, com a prestação de contas. Então, hoje a gente vai ter uma série de mecanismos nessas legislações que vão exigir daquele que deseja tratar dados que ele faça uma gestão de risco, façam relatórios de impacto e também que faça a sua prestação de contas, muito parecido com o que a gente já tem no poder público, que significa ali da lei de acesso à informação, dessa transparência ativa, que aqui a LAI, né, e a LGPD, aqui muito elas se comunicam. E quais são as legislações, então, que estariam, né, alinhadas nessa nova geração que eu falei para vocês? Justamente foi o regulamento europeu no âmbito da União Europeia, que é de 2016, mas entrou em aplicação em 2018, também conhecido como RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados, e ele veio a substituir a antiga diretiva, que era a antiga diretiva, a diretiva 9546 da União Europeia. E justamente para uma visão mais moderna e mais contemporânea, se foi necessário substituir uma diretiva que tinha até uma força vinculante com relação aos Estados-membros um pouco diferente de um regulamento, que vincula mais e dá uma maior uniformidade ao tema. E aqui no Brasil nós tivemos a nossa LGPD, que é uma legislação que eu falei para vocês que tiveram antes projetos iniciados desde 2010, mas que realmente foi aprovada em 2018 e que entrou em vigor em 2020. Mas, além da nossa LGPD, nós temos outras legislações aqui no Brasil também versando sobre proteção de dados. Algumas mais indiretas e setoriais, porém, nós temos movimentos legislativos ainda não concluídos que vêm bem atacar essa questão da necessidade de uma proteção de dados efetiva diante dessa nova realidade digital que estamos vivenciando. Então, seria interessante aqui deixar registrado que nós temos hoje em discussão no Congresso Nacional a PEC 17 de 2019,
que a PEC 17 ela vem justamente para que a proteção de dados pessoais como um direito autônomo, então não mais um direito como decorrência da intimidade ou só relacionada a questões de intimidade e privacidade, vai vir a constar, se essa PEC for aprovada, como um direito autônomo em um inciso do nosso artigo 5º da Constituição Federal. Então, porque hoje já se diz sim que proteção de dados ela é um direito fundamental, porém um direito fundamental implícito, que não estaria expresso no nosso artigo 5º. E ela pode também ser enquadrada como um direito fundamental implícito decorrente tanto da abertura que nós temos no artigo 5º, parágrafo 2º, como também decorrente de um desdobramento ao direito à personalidade, que é considerado um direito fundamental e que também decorre da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da nossa República, previsto no artigo 1º. Então, a PEC visa a trazer essa previsão expressa e veja que com essa previsão se torna muito mais fácil o controle de constitucionalidade de outras normas que eventualmente coloquem em vulnerabilidade o titular dos dados. E também, porque veja, né, que a LGPD é uma lei infraconstitucional, e aí poderia estar em choque com outras legislações. Então, se a gente coloca expressamente na Constituição, o ônus argumentativo para se sustentar uma inconstitucionalidade, ela fica muito mais facilitada do que a gente ter que defender toda aquela questão de um direito fundamental implícito. Isso facilita. Uma outra possibilidade trazida por essa proposta de emenda à Constituição também é colocar que a proteção de dados é matéria de competência legislativa privativa da União. E isso também é muito importante, porque vai permitir essa uniformidade. Imaginem se uma empresa, para operar no Brasil, considerando o livre fluxo, que é muito normal os dados transitarem por diferentes, não só estados, como diferentes jurisdições, imaginem para qualquer ente ou qualquer controlador ou operador, se ele tivesse que observar milhões de normas municipais, estaduais, não seria possível fazer um compliance das leis de proteção de dados no Brasil. Seria muito complicado. Por isso que se diz que proteção de dados deveria ser, né, uma matéria de competência privativa da União. E é isso que essa PEC visa a trazer. Um outro ponto importante aqui nessa evolução histórica, que vocês vejam que a gente finaliza hoje essa evolução histórica com o futuro, né? O que está para vir em termos de produção legislativa aqui no Brasil. E a outra hipótese é a nossa conhecida como LGPD penal. Por quê? Isso é uma proposta, né, de edição de uma nova lei que venha complementar a LGPD, porque se vocês forem ver nos primeiros artigos da LGPD, ela já excepciona a aplicação da LGPD a questões de persecução criminal ou segurança do Estado. Então, questões atinentes à segurança ou infrações penais, elas não estariam abrangidas dentro das hipóteses da LGPD. Claro que isso não impede que os seus princípios e toda essa questão de autodeterminação informativa venha a ser respeitada e precise ser observada. Porém, as regras e hipóteses e bases legais, elas não estariam, né, abrangidas na LGPD, por exclusão expressa feita na LGPD. Então, essa seria a hipótese dessa legislação complementar que daria enfoque às questões relacionadas à segurança e questões de infração penal que estariam abrangidas neste novo projeto, nessa nova legislação que não seria a LGPD. Então, essa seria, né, o que temos no nosso panorama legislativo depois de toda essa evolução e o que nós temos para o futuro, né, de novidades aí que eu queria trazer para vocês. E na próxima semana a gente continua, e aí eu queria pegar um pouco mais de fundamentos, já que a gente já viu como foi criada, né, a sua evolução histórica.
por que nós precisamos ter essas legislações, quais são os impactos disso para o desenvolvimento da livre personalidade de cada um de nós. Por que a proteção de dados precisa ser observada sob pena de nós não sermos mais livres, e sim que o nosso comportamento eventualmente esteja sendo previsto, influenciado ou até mesmo condicionado por aqueles que têm todos os nossos dados e sabem tudo sobre a nossa personalidade. Sejam bem-vindos hoje à nossa terceira pílula de LGPD. E hoje a nossa pílula é feita num dia muito importante para a proteção de dados pessoais. Foi escolhida especialmente hoje a nossa pílula em comemoração ao Dia Internacional da Proteção dos Dados, também conhecida como Dia Internacional da Privacidade dos Dados. Então, hoje é uma data muito importante para a proteção de dados, que é o tema que a gente aborda aqui nas nossas pílulas de LGPD. E vocês sabem por que foi escolhido o dia 28 de janeiro para a gente comemorar essa data e também usar essa data como um marco para conscientização e disseminar essa ideia e cultura de proteção de dados. Essa data, ela remete à data em que foi editada a primeira convenção internacional, ou seja, o primeiro tratado que é vinculante em matéria de proteção de dados no âmbito internacional, que foi a Convenção 108, que a gente falou na primeira pílula aqui de LGPD. Quem não assistiu pode procurar ali no IGTV do nosso canal do Instagram, aqui na PGM Ambiental, e foi a data dessa convenção. Então, em alusão à convenção, se pegou a data do dia 28 de janeiro para comemorar e compartilhar e difundir com todos essa data para que a gente pense e reflita como é importante a proteção de dados. E hoje, né, eu falei para vocês que a gente ia falar um pouco sobre os fundamentos, por que a gente precisa se preocupar com proteção de dados, por que isso hoje é uma preocupação. E, evidentemente, que essa preocupação, ela não vem de hoje, né? Ela vem desde a expansão informática, da evolução tecnológica, desde a década de 70, essa preocupação. Mas, obviamente, que do jeito como estamos conectados hoje com a tecnologia, então, casas inteligentes, utilizando sistemas, tudo interligado, utilizando, né, relógios que ficam captando os nossos dados, nos gerando informações. Hoje em dia, a tecnologia, a informática e a própria internet, ela está em tudo. Nós vivemos conectados praticamente 24 horas do nosso dia, então imagina a quantidade de dados que estão sendo captados desses dispositivos que algumas vezes a gente até usa ou veste esses dispositivos que ficam captando os nossos dados. Mas antes de entrar, então, nessas preocupações inerentes da realidade que a gente vive hoje, que foi ainda mais acelerada com a nossa pandemia, eu queria falar um pouquinho para você sobre a minha trajetória nessa área e contar um pouquinho como eu cheguei até a proteção de dados e desde quando eu venho estudando e me dedicando a esses temas. Então, inicialmente, eu queria contar para vocês que o meu contato com esses temas de tecnologia, internet, governança da internet, se iniciou em 2013, quando eu tive a oportunidade e recebi uma bolsa para ir num grande evento sobre Escola do Sul sobre governança de internet, que a proposta justamente é capacitar atores aqui da América do Sul para que quando a gente se insira nesse sistema de governança da internet, os países, né, do Sul, principalmente aqui da América do Sul, possam se inserir nesses contextos e influir e defender seus interesses nesses fóruns globais que existem de proteção da internet e discussões que também acabam consequentemente envolvendo a proteção de dados. Então é bem importante que nós também tenhamos espaço nesses fóruns e que a gente também consiga influir nessas políticas que vão sendo criadas e formadas nessas temáticas de internet, de novas tecnologias, inteligência artificial e também de proteção de dados.
Mas, além, então, de participar também, esse fórum, né, essa escola foi feita no Panamá. Depois tive a oportunidade também de participar do primeiro workshop do Internet Governance Forum, que é um programa da ONU para debate sobre também o futuro da internet. E esse workshop foi feito na Colômbia e participaram pessoas do mundo todo. Então, também foi uma oportunidade bem interessante de eu desenvolver esses conhecimentos. Mas, principalmente, né, o meu primeiro artigo em proteção de dados, ele foi publicado em 2015. E, na época, a gente não tinha o regulamento europeu, nem a nossa LGPD. Eu queria trazer para vocês aqui que foi em 2015, na Revista de Direitos Humanos, mas também foi publicado na Revista Jurídica da Lex, que eu falei sobre o direito ao esquecimento. Não sei se vocês sabem, inclusive, está na pauta aí do STF essa semana, vai ser julgada. Desculpa, não sei se é essa semana, mas já está em pauta a questão do julgamento do direito ao esquecimento pelo STF. Mas na época, esse aqui foi o julgamento do Google Case, não sei se vocês se lembram, em 2014. Mas, na verdade, eu não explorei tanto o direito ao esquecimento, mas sim a questão da aplicação extraterritorial das normas de proteção de dados, porque hoje em dia, tendo em vista que às vezes o dado é coletado numa jurisdição, mas o processamento é feito em outra, isso gera inegavelmente um problema, né, de direito internacional, um problema de verificar qual jurisdição vai ser responsável por julgar aquele caso, entre outros desdobramentos. Então, foi em 2015, né, o meu primeiro artigo publicado em tema de proteção de dados, que foi com relação ao direito ao esquecimento. E desde lá as coisas evoluíram um pouco. O tema da minha tese foi o direito à portabilidade de dados, que é esse livro aqui, e que eu defendi em 2018, antes mesmo de nós termos a LGPD, que veio a trazer um rol de direitos aos titulares dos dados, que a gente ainda vai falar aqui na nossa pílulas de LGPD sobre os direitos dos titulares, quais direitos nós temos como titulares dos dados. Mas naquela época eu explorei por que a gente precisava ter, quando a nossa lei fosse editada no Brasil, esse direito à portabilidade de dados, que um dia eu ainda vou vir aqui falar para vocês sobre esse direito e por que ele é tão importante. Inclusive para políticas urbanas, em termos de a gente fazer um chamamento de dados, as pessoas portarem seus dados para esses entes que querem fazer essas políticas ou desenvolver essas políticas com base nos dados pessoais das pessoas, e que elas podem fazer eventualmente isso por meio de uma portabilidade. Veja então que a gente vai conciliar a proteção de dados com o uso desses dados para as políticas públicas e que isso pode ser facilitado por meio da portabilidade de dados. Então, esse foi meu primeiro livro de 2018. Só que as coisas evoluíram muito rápido desde 2018 até 2020, o ano passado. Então, tivemos muitas leis surgindo ou sendo atualizadas no mundo todo, e também a própria portabilidade de dados sendo adotada por algumas grandes empresas, como teve algumas pequenas iniciativas, por exemplo, de transferência de dados, de fotos, entre Facebook, Google e algumas outras coisas. Então, eu acabei, em parceria com uns colegas ali do PPGD da URGS, a gente acabou editando esse livro em 2020 para falar do direito à portabilidade já quando na nossa lei e já tendo algumas experiências no nosso país e também das experiências internacionais. Então, essa foi, assim, o que eu... Claro que existem várias outras revistas, hoje em dia tudo é online, né? A gente tem muitos e-books e outras propostas que, evidentemente, tem vários artigos que eu produzi nesse período, mas eu queria mostrar para vocês principalmente os marcos, né, de onde iniciou essa história da proteção de dados, pelo menos na minha experiência de pesquisa, e o que foi feito até o momento. E queria também mostrar para vocês, eu até separei aqui
alguns livros de produção nacional, porque, na verdade, como a gente ficou muito tempo sem uma lei geral de proteção de dados, a doutrina foi a grande responsável por desenvolver esse tema aqui no Brasil. Então, durante muito tempo, a gente muito precisou da doutrina e muito se apoiou na doutrina. E a gente aqui, né, eu queria destacar para vocês os primeiros livros. Claro que existem vários outros, isso aqui é só um exemplo, né, para vocês conhecerem, mas principalmente, né, o que a gente usava, além da doutrina de direito consumidor, que servia muito para ajudar nessa questão de proteção de dados, a gente também tinha a questão do habeas data. Então, esse livro de 1998 já fala de temas muito importantes, como a questão da autodeterminação informativa já era falada aqui em 1998 no Brasil, mas principalmente com relação à proteção de dados, a gente tem esse livro aqui do Danilo Doneda, que realmente é o nosso maior professor na área, né, de proteção de dados. Ele fez essa tese, né, dizendo e explicando por que proteção de dados é diferente de dados pessoais. Então, esse livro hoje até não se tem, está esgotado, e vocês vejam que é de 2006 o livro dele. Então ele foi bastante inovador e pensou muito no futuro com relação a isso, enquanto a gente nem tinha uma lei no Brasil. Também um outro livro muito importante, que é um marco aqui no Brasil, é o livro da Laura Mendes, a professora Laura, que também fala sobre proteção de dados, e o livro dela é de 2014. Vocês vejam que a gente vai tendo uma evolução, e hoje a gente já tem, né, uma pluralidade, vários autores super também interessantes e que estão, né, desenvolvendo outros temas. Então, mostrar esse livro foi um livro que um aluno meu da URGS me emprestou quando fui professora substituta, até preciso devolver para o Caio, mas ainda não deu tempo por causa da pandemia, mas só para mostrar para vocês que, na verdade, o assunto de proteção de dados, ele não fica restrito só a essa matéria, ele envolve todos, ele é transversal, e até questões, né, de competitividade, direito da concorrência, como os dados são importantes e podem influenciar no livre mercado, na livre iniciativa. Então, aqui fica aqui o registro. E hoje a gente tem vários livros muito bons, se vocês quiserem, para aprender a matéria. Esse livro aqui da professora Ana Frazão, do Gustavo Tepedi, professor Gustavo, e também da professora Milena, é muito interessante. Tive a oportunidade de participar, escrever um artigo nesse livro. Acredito que é um livro muito bom para quem queira aprender, porque ele é muito amplo, traz vários tópicos das mais diferentes perspectivas sobre proteção de dados. E esse aqui também da professora Laura, que eu falei para vocês, professor Danilo, professor Ingo também aqui do Rio Grande do Sul, e também do professor Bruno Bione, que esses são grandes nomes, e do professor Otávio também, são grandes nomes em proteção de dados, e que não se pode hoje, né, falar de proteção de dados sem citar esses nomes. Então, esse livro também tem vários artigos de outros professores e outros pesquisadores na área de proteção de dados. E realmente é um livro muito bom que eu recomendo para quem queira, né, se dedicar e que precisa, talvez, buscar alguma fonte em tema de proteção de dados. Mas feito esse recorte bibliográfico e de referências bibliográficas, o que eu queria falar para vocês hoje é por que a gente precisa se preocupar com a proteção de dados. E eu acho que qualquer coisa que eu pensasse em falar para vocês hoje, eu acho que tudo fica muito clichê, porque eu acho que todos nós sabemos como hoje os nossos dados circulam de uma forma massiva pela internet, justamente como eu iniciei falando, hoje em dia nós estamos usando dispositivos. Então, aqueles dispositivos, eles chegam a estar coletando os nossos dados quase que 24 horas da nossa vida, coletando dados até mesmo sensíveis sobre os nossos batimentos cardíacos, nossas calorias consumidas, entre outras várias facetas da nossa vida. Então, imaginem que hoje, né, se fala no Big Data e na análise que pode ser feita por meio de bancos de dados que congregam um volume absurdo de dados pessoais.
E até a característica, né, do Big Data seria, né, um grande volume que pode ser acessado com uma velocidade muito fácil, muito rápida. E além disso também com dados, né, que geram uma grande variedade, que tem veracidade e também que geram valor. Hoje em dia ninguém duvida o valor que os dados têm para as empresas, né? Não se tem dúvida que as maiores empresas do mundo hoje são empresas que consomem dados, que usam dados e que são, a seu modelo de negócio, são intensivos em dados, principalmente dados pessoais, que são aqueles referentes à pessoa identificada ou identificável. Então, imaginem que se as grandes, maiores empresas, elas são condicionadas ao uso de dados, isso gera o quê? Uma atitude de esses players no mercado de agressivamente buscar de qualquer forma um maior acesso aos dados e até mesmo aplicando condutas por vezes anticompetitivas para acessar esses dados. Então, só que a partir do momento que esses dados dizem respeito à nossa personalidade e podem ser utilizados para condicionar comportamentos da nossa personalidade, isso gera impactos muito prejudiciais, tanto à nossa personalidade, que já não passa mais a ser livre, e também com relação à própria sociedade. Então, valores sociais democráticos, eles podem vir a ser compromissados, uma vez que a gente consegue, por meio de um dossiê, um perfil completo da pessoa, que é facilmente coletado, inclusive até mesmo por mineração de meros fragmentos que estão aí na internet e que às vezes são produzidos pelo próprio Estado. Então aqui, né, fica esse alerta, por que a gente precisa repensar, talvez, no Estado, né, amplo senso aqui, todos os entes federativos, por que ele precisa cuidar quando ele publica certos dados, porque isso pode gerar, né, essa varredura completa da personalidade da pessoa e a criação de perfis. E a partir do momento que a gente começa a criar esses perfis, a gente pode direcionar publicidade, a gente pode direcionar conteúdos e até mesmo criar aquelas certas bolhas que são muito prejudiciais para a democracia. Porque imagina que a partir do momento que tu fica, né, presos nessas bolhas, ouvindo e recebendo somente conteúdo que eles entendem que é direcionado para o teu perfil, para fins de talvez te estimular a um certo comportamento político, ideológico, a partir do momento que a gente não recebe fluxos ou até o contraditório, né, ouvindo outras opiniões, dialogando com outras pessoas que pensam diferente de nós, a gente acaba ficando alienado. E isso pode servir para interesses de quem deseja que assim a gente pense, que assim a gente continue atuando. Então, isso é um problema muito, muito grande. De qualquer forma, essas são as preocupações, né? Justamente por essas novas tecnologias, por essas possibilidades desses bancos de dados, acessar dados de uma forma muito rápida, muito veloz e que tem uma variedade imensa de dados. Então, justamente por todas essas possibilidades que a tecnologia nos traz hoje, isso também gera vulnerabilidades, expõe a pessoa, justamente porque, além dessa questão do viés democrático, político, a gente também tem que pensar no viés de consumo, a partir do momento em que essas empresas elas conseguem até captar as nossas emoções, os nossos sentimentos, e a partir disso explorar para fins comerciais e nos estimular a um determinado consumo que seria às vezes, por vezes, necessário, mas que a gente está sendo bombardeado a partir da análise sobre os nossos dados, sobre os nossos sentimentos, a consumir e manter, né, um padrão que talvez não seja nem mesmo sustentável para um tipo de sociedade que a gente quer ter no futuro, que a gente precisa ter no futuro. Então, isso pode gerar consequências muito grandes e por isso que a gente precisa que a proteção de dados exista, porque esses dados que são aí coletados sem qualquer tipo de freio e compartilhado com vários
grupos econômicos e até vendidos, né? Os data brokers, tem pessoas que vendem dados, inclusive para empresas que já captam muitos dados, mas ainda assim elas são vendidos para essas grandes empresas, para que a gente tenha esse quase que total controle de cada um de nós. Então pode parecer um pouco maluco, mas de fato, né, experiências recentes e eventos muito preocupantes aí já demonstram que isso não é uma mera questão teórica, e sim que tem se acontecido na prática, e por isso que a gente tem que repensar e valorizar a proteção de dados, ainda mais no dia de hoje, né? Que é um dia, então, para a gente comemorar e buscar essa conscientização sobre a dados. Então é isso, pessoal. Na próxima pílula a gente entra um pouco mais na LGPD, vamos falar sobre os princípios, quais são os princípios que vão nortear o uso dos dados, o tratamento de dados, porque justamente, se a gente viu que os dados estavam sendo usados de uma forma até mesmo desvirtuada e sem qualquer limites, a gente precisa, né, que esse uso passe a observar certos princípios. E esses princípios, então, que a gente vai ver na próxima pílula de LGPD. Iniciando nossa semana já com a nossa quarta pílula de LGPD. E hoje vem falar sobre um tema bem interessante para vocês e que é muito importante para o poder público. Na nossa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tem uma série de disposições sobre algumas figuras novas que não existiam no nosso sistema e que justamente foram criadas pela LGPD. E que figuras são essas? Nós temos os agentes de tratamento, que é o controlador e o operador. E nós temos também o famoso encarregado, ou também conhecido por importação da experiência europeia do DPO, ou do Data Protection Officer, que é o DPO, e aqui no Brasil a gente tem o encarregado. Esse DPO, ele, como eu falei para vocês, ele vem da experiência da União Europeia. Ele passou a ser positivado a partir do regulamento europeu, mas antes do regulamento, que é de 2016 e que iniciou a aplicação em 2018, já existia essa figura, muito embora não fosse positivado. Então, antes, né, do regulamento europeu, na experiência da diretiva, já existia em algumas empresas o DPO, que depois passou a ser previsto no regulamento. Quando a gente fez a nossa LGPD aqui para o Brasil, se inspirou nessa figura do DPO da União Europeia, porém, nós importamos o DPO aqui para o Brasil um pouco mais simplificado e não tanto uma figura tão forte como ficou lá na União Europeia e com tantas garantias que existiam lá na União Europeia. E o que é o tal do encarregado? E por que isso importa para o poder público? O que nós temos que cuidar com relação ao poder público? Bom, o nosso encarregado, ele é muito parecido com a figura que a gente tem com o Compliance Officer, até que a gente tem, né, em algumas empresas privadas, mas esse encarregado, ele vai ser um canal tanto para promover a cultura e a adequação da LGPD dentro de uma instituição, seja uma instituição do terceiro setor, uma entidade privada, empresas, ou seja, o poder público. Então, vai se ter este cargo ou esta função que vai ser desempenhada por uma pessoa, e aí já vou falar para vocês se precisa ser pessoa física ou jurídica. Essa função vai ser desempenhada por uma pessoa que vai, primeiro, cuidar da difusão da cultura da proteção de dados dentro da instituição. Além disso, vai dar orientações aos funcionários sobre o tema de LGPD e também proteção de dados, amplo senso. Além dessas orientações, vai adotar medidas para que haja, né, uma adequação à LGPD e normas de proteção de dados. E, além disso, ele serve como um canal de comunicação entre os titulares dos dados que vão fazer requisição para a instituição
e o controlador, que é aquele que decide como os dados vão ser tratados e para quais finalidades dentro da instituição. Além de ele servir, então, de canal de comunicação, ele também serve como um canal de comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, imaginem que dentro de uma instituição houve um incidente de segurança e, dependendo da magnitude ou da forma como esse incidente aconteceu, é necessário pela LGPD que seja feita uma comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também chamada de ANPD, que em outra oportunidade eu vou vir aqui falar para vocês. Então, quem, pode fazer esse diálogo, fazer essas notificações, estar sempre dialogando com a ANPD, vai ser o encarregado. Essas são as funções estabelecidas pela LGPD ao encarregado, mas evidentemente que outras tarefas podem ser atribuídas ao encarregado. Então, pode ser que ele fique responsável por fazer uma cópia, um registro de segurança de todos os dados, de todos os sistemas que usam dados dentro de uma instituição. Ele pode ficar responsável também por fazer o relatório de impacto, que também é uma obrigação para determinados casos previstos na LGPD. Ele pode também fazer capacitação, promover cursos de capacitação ou outras promoções para fomentar a cultura de proteção de dados dentro da instituição, entre várias outras possibilidades. Bom, além disso, o encarregado, ele é uma figura obrigatória para o poder público. Se vocês forem no capítulo da LGPD que trata sobre a administração pública, a partir do artigo 23, vocês vão ver que para tratar dados, a administração pública precisa necessariamente indicar um encarregado. Então, veja que se a instituição de vocês ainda não tiver um encarregado e for uma instituição pública, já tem aqui uma desconformidade com a lei, porque a gente precisa, para tratar dados, poder público, que seja feita esta indicação do encarregado. Então, isso é bem importante e no âmbito da União Europeia, a gente tem as guidelines do artigo 29, que ele fala sobre o DPO. E ele retrata ali a importância que o DPO seja nomeado logo no início do processo de adequação das instituições. Por quê? Porque se ele já estiver engajado desde o início de um programa de adaptação e conformidade, que provavelmente muitas instituições públicas estão passando neste momento, ele já pode ajudar, participar e colaborar nesse processo de adequação. Além disso, se diz que o DPO, ou encarregado, ele sempre deve participar de todas as decisões importantes ou que tratem sobre o tema de proteção de dados. Então, ele vai estar sempre presente nessas reuniões e participando e tentando influir nessa cultura da proteção de dados. Mas lembrem que, apesar de ser uma figura muito importante, não é ele que decide e não é ele que vai ser responsabilizado caso haja uma decisão que gere danos ou que esteja em desconformidade com a LGPD. Isso vai caber, em certas circunstâncias, ao controlador ou ao operador, e não ao encarregado, que é muito parecido com a função do próprio procurador, que ele vai orientar, ele vai ver um caso, ele vai dar a orientação, vai pedir que sejam adotadas providências, porém, quem cabe decidir ao final é o agente de tratamento. E se o agente de tratamento não seguir aquela orientação ou não sopesar as orientações que foram dadas pelo encarregado, a responsabilidade vai ser deste agente de tratamento e não do próprio encarregado, evidentemente. Além disso, a gente teve algumas modificações na nossa legislação sobre a figura do encarregado, e eu falei para vocês, na redação atual que a gente tem ali sobre o encarregado na nossa LGPD, consta pessoa. E a partir do momento em que a redação atual está pessoa, nós podemos concluir que há possibilidade, sim, do encarregado ser uma pessoa jurídica e a gente terceirizar essa atividade. Então, contratar no mercado uma empresa profissionalizada nessa função
e que há essa possibilidade, mas claro que tem que ter sopesados vários outros fatores até para ver se isso faz sentido, se não é até mesmo, né, pela sensibilidade, por ser importante que o encarregado conheça os sistemas de informação e a própria atividade da empresa ou da instituição. Isso tem que vir a ser sopesado se essa escolha e até mesmo essa terceirização seria prudente ou até mesmo recomendada naquele caso. Então tem que muito cuidado e se verificar em cada caso concreto. Um outro ponto, o encarregado, qual é o perfil desejado, né? Que tipo de profissional a gente precisa fazer, né? Eventualmente, se a gente for fazer uma seleção, se a gente for buscar esse profissional. O que esse profissional precisa ter? Não é necessário que seja do direito, isso não é uma exigência da lei. E, sinceramente, a gente entende, tem se entendido que até foi bom essa escolha da legislação de não restringir que fosse alguém do âmbito jurídico. E por quê? Porque proteção de dados muitas vezes não envolve só uma questão jurídica, ela envolve conhecimentos multidisciplinares, principalmente de sistemas de informação, segurança da informação, questões envolvendo regulação, entre vários outros pontos que não dizem respeito a só conhecimentos jurídicos. Evidentemente, esse é importante, porém, principalmente a questão tecnológica e da informação dos sistemas que são usados numa determinada instituição, eles acabam sopesando também favoravelmente. Assim como, né, não se deseja só, exclusivamente, que seja um profissional do direito, já se tem discutido e já se teve alguns instrumentos normativos no âmbito federal para que o encarregado, dentro da administração pública, e ali foi uma orientação para a administração federal, mas isso não impede que seja utilizada como analogia, como as boas práticas para estados e municípios, se entendeu que é importante que o encarregado não esteja lotado na área de TI. Por quê? Porque essa área ela precisa ser regulada e precisa ser controlada. Então, se o próprio controlador é o próprio quem faz o uso, né, e que está nessa área da tecnologia, e principalmente da informática, ele pode existir ali um certo conflito de interesse e não verificar, talvez, as vulnerabilidades da sua própria área. Então, é importante que o encarregado não esteja lotado nessas áreas, como se determinou numa instrução normativa da União Federal, do governo eletrônico, que trata dessa matéria. Então, veja que isso não é obrigatório para os estados e para os municípios, nem assim poderia ser, evidentemente, mas a gente pode pegar esse exemplo, essa experiência que foi muito positiva e muito elogiada por vários profissionais de proteção de dados, pegar essa experiência e colocar também para o âmbito do município e do estado, já que, né, a LGPD é um tema muito novo, então se já tem uma boa prática, por que não utilizar também para o nosso sistema, mesmo sendo outros entes federativos? Outro ponto, né, já aqui me encaminhando para o final, para não ficar muito longo a nossa pílula, né, porque já hoje é segunda, todo mundo tem bastante coisa aí para resolver. Mas, por fim, quais são as garantias que são dadas ao encarregado para ele poder desenvolver com total independência essas suas funções? Bom, a nossa LGPD ela foi um pouco tímida nesse ponto, e é isso que diferencia com relação, né, ao regulamento europeu e à experiência europeia. No entanto, é um início, né? Quem sabe a gente vai aos poucos alcançando esse desenvolvimento. Porém, até o momento, ele não tem qualquer disposição sobre mandato fixo, ou talvez não poder ser exonerado, adjunto. Não existe ainda esses tipos de garantia, mas se entende que é importante que ele, ao menos, tenha autonomia técnica para se posicionar e registrar o seu posicionamento de que, olha, controlador, isto viola LGPD, pense em outra alternativa, ou não publique tais dados, porque tais dados eles podem expor de forma indevida, e aqui a transparência tem que ser mitigada, enfim. Ele precisa ter pelo menos uma autonomia técnica que seja respeitada, né? Ele poder se posicionar e registrar
o seu posicionamento contrário, evidentemente, a uma ação que o controlador deseja tomar ou que já tomou. Então, acho que é isso em resumo sobre o encarregado aqui no Brasil. É um dos temas mais importantes, eu acredito, aí, principalmente para o poder público. E depois que indicado pelo controlador esta figura e o nome dessa pessoa e os seus contatos profissionais ali dentro daquela instituição, então o telefone funcional, o e-mail, eles têm que ser disponibilizados no site da instituição. Para quê? Para que os titulares dos dados possam acessar essa pessoa e se comunicar, por exemplo. Gostaria de saber com quem o município anda compartilhando os meus dados. Ou gostaria de pedir um acesso aos dados que são tratados pelo município sobre a minha pessoa. Com quem que o titular vai falar? Ele vai falar com o DPO ou com o encarregado. Então, é por isso que ter essa publicidade, e aqui veja como a LAI se comunica com a LGPD. Precisamos dar publicidade, uma transparência ativa sobre essa pessoa nos portais, né, não pode ser de transparência, pode ser em outra página dedicada à proteção de dados, enfim, ou a secretaria que está cuidando disso, mas é muito importante constar esse contato. E vocês podem procurar aí na internet, já tem instituições que já nomearam, já deram publicidade. E aí a gente tem algumas outras peculiaridades. Por exemplo, ele precisa ser um cargo exclusivo para isso? Se entende que é desejável que sim. O mundo ideal seria que o encarregado pudesse cuidar exclusivamente dos temas de proteção de dados na instituição. Mas a gente sabe que as coisas ainda estão muito devagar em termos de proteção de dados, isso vai sendo uma conquista aos poucos. Mas o ideal seria que fosse uma pessoa dedicada exclusivamente a tais tarefas, que realmente não são poucas, viu, pessoal? É realmente muitos desafios a serem encarados pelo encarregado. Mas no momento, às vezes, as instituições estão preferindo botar pessoas que já tenham experiências nessa questão de comunicação. Então, muitas vezes, alguém que já está realizando atividade de ouvidoria, sem confundir, né, a ouvidoria com a atividade do encarregado, ela vai acumular essa função. Então, vai continuar a atividade de ouvidoria e também iniciar essa questão do encarregado. Quem fez isso? O exemplo foi o TCU. Ele nomeou, indicou como encarregado a própria ouvidoria. Outros exemplos. Município de São Paulo indicou como encarregado o controlador geral do município, que também faz sentido. Por quê? Porque se vocês forem pegar a LGPD, no artigo 23, parágrafo 3º, ela diz que o exercício dos direitos do titular no poder público, eles vão se dar com base em leis específicas para o poder público. E citou ali a lei de acesso à informação. Então, muitas vezes, em alguns lugares, quem controla todo o sistema de acesso à informação ao cidadão fica na controladoria, nem todos, mas existe alguns casos que sim. Então, já é uma pessoa que já está acostumada a lidar com a LAI, com a Lei de Acesso à Informação, que também vai ser utilizada pelos titulares dos dados em temas de proteção de dados no poder público. Então, aqui é um exemplo. E para finalizar, porque eu sei que nem todo mundo aqui é do poder público, existe aí a possibilidade da ANPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já instituída com diretores já nomeados, já empossados, dela vir, evidentemente, a dispensar a figura de encarregado para algumas atividades. Então, atividades que não sejam intensivas em dados pessoais ou que talvez o porte da empresa justifique essa dispensa, isso vai vir a ser, né, comentado e talvez dispensado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E faz sentido, né, pessoal? Imaginem um escritório de advocacia que tem uma pessoa que ele teria que nomear um encarregado. Não faz muito sentido. Mas era isso que eu queria trazer hoje para vocês sobre a figura do encarregado, ou o famoso DPO, que agora vocês já sabem quem é ele, o que ele faz
e quais são, né, os principais conhecimentos que essa pessoa precisa ter para desempenhar essa função. Finalizo então e boa semana para todos nós. Um abraço e até a próxima.